Lucas 8, versículo 4. Vou passar a ler. E juntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por uma parábola: um semeador saiu a semear, e a sua semente. E quando semeava, caiu uma semente junto ao caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre a pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre os espinhos, e crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, a 100 por um. Dizendo ele, essas coisas clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Esta, pois, é a parábola: a semente é a palavra de Deus, e os que estão junto do caminho, a estes são os que ouves. Depois vem o diabo e tira-lhes o coração da palavra, para que não se salvem. E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por um tempo, e no tempo da tentação se desviam. E a que caiu entre espinhos são as que ouviram, e indo por diante são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E a que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Amém? Essa é a palavra. Irmãos, no verso 9, os discípulos perguntaram a Jesus: mas que parábola é essa? E Jesus usava as parábolas para ensinar lições profundas, como exemplo do dia a dia. Jesus ensinou essa parábola para os seus discípulos porque eles queriam que o reino dos céus, Jesus passou essa parábola para eles porque Jesus sabia que muitas das vezes os discípulos iam passar palavras para as pessoas, só que não todos iam aceitar ou iam ouvir da mesma forma. Jesus explica que o semeador lança a semente, que é a palavra de Deus, mas nem todos os corações respondem das mesmas formas. Aqui nós temos 4 tipos de semente: a semente que caíram sobre os caminhos, as sementes que caíram sobre as pedras, as sementes que caíram sobre os espinhos e as sementes que caíram em boa terra. Jesus fala que algumas sementes caem à beira do caminho, são pisadas e as aves comem. Assim são as pessoas que ouvem, porém deixa o diabo vir e tira a palavra de seus corações. Quantas das vezes ouvimos a palavra, mas deixamos o diabo tirá-la dos nossos corações com dúvidas, com medos, com preocupações? Assim foi um exemplo de Judas, que era um discípulo muito próximo a Jesus, mas deixou o diabo roubar a semente que havia no coração dele. O diabo deixou ele com dúvida e com medo que ele perdesse as suas riquezas, e assim ele acabou perdendo a salvação e crendo a Jesus. Amém? Amém. Outras caem sobre a pedra, brotam, mas secam por falta de umidade. São os que recebem a palavra, mas não têm raiz. Na primeira luta já desiste. Quantos começam no ministério? Quantos começam a ler a palavra, começam a jejuar, começam a crer, começam a frequentar a igreja, mas na primeira luta, na primeira adversidade já desiste, porque ele não tem raiz. Ele vem à igreja, ele lê a palavra, mas ele não se aprofunda daquilo. Na igreja ele vem, ele dá glória a Deus, ele louva, mas fora da igreja ele é uma pessoa diferente. É uma pessoa que fora da igreja não tem uma santidade com Deus. É uma pessoa que fora da igreja não pratica o que Deus quer que ele faça. Amém? Deus. Amém. Um exemplo de Pedro. Jesus foi pego pelos soldados, e Pedro, que era um discípulo, negou Jesus 3 vezes, mesmo demonstrando coragem inicialmente para servir Jesus, mas o negou. Porém depois ele se arrependeu e foi restaurado. Amém? E também nós temos as sementes que caíram sobre o espinho. Uma parte cai sobre os espinhos, que cresce, porém é sufocada pelas plantas. E Jesus aqui fala que são as pessoas que ouvem, mas são sufocados pelas preocupações e riquezas da vida, e não amadurecem.
Será que você nesta noite não está deixando seus compromissos atrapalharem a sua vida com Deus? Será que você não está deixando Deus em segundo plano na sua vida? Muitas das vezes tem pessoas que trocam Deus por qualquer coisa, trocam Deus por uma festa, trocam Deus por qualquer coisa mundana, troca a palavra, troca a igreja por 30 minutinhos, uma horinha extra lá no trabalho para ganhar um dinheiro a mais. Então, será que você não está deixando as riquezas desse mundo te sufocar? Será que você não está deixando os prazeres que o mundo te oferece te afastar de Deus essa noite? É Deus. Um exemplo do filho pródigo, que deixou as riquezas tomar conta do seu coração e se afastou de Jesus, porque ele preferiu as riquezas do que seguir o caminho, porque o caminho ele não é fácil, ele é estreito, a porta para o caminho do céu é estreita, não é larga. Verdade. Amém? E por fim, as sementes da boa terra são os que ouvem a palavra, conservam em seu coração honesto e bom e dão frutos com perseverança. Temos, a cada dia que passa, buscarmos um coração fértil, regado pela oração e comunhão com Cristo. Igual Jó, apesar das lutas, das dificuldades, das diversidades, Jó preservou a sua fé em Deus. E a semente que foi plantada no coração de Jó, ela germinou e deu frutos. Apesar de todas as lutas que Jó passou, apesar de doenças, apesar de seus familiares confrontarem ele, né? Porque cadê aquele Deus que você serve? Apesar de tudo isso, apesar dessas lutas, ele perseverou, ele teve confiança, ele teve fé em Deus. E o fruto que foi plantado no coração dele germinou, deu frutos. E Deus cumpriu aquilo que prometeu ao coração de Jó, amém? Aleluia! E Jesus hoje nos chama para nos limparmos, para que nós possamos ser um solo fértil na palavra, para que podemos germinar a semente que foi plantada em nosso coração. E hoje é dia de Santa Ceia, hoje é dia que Jesus quer purificar-nos para ele lançar a semente dele em nossos corações, amém? Então, é muito importante que nós se entregarmos a Deus, que nós não deixemos as preocupações desse mundo tomar conta de nós, para que nós não podemos ser sufocados pelos prazeres e compromissos do mundo, para que não possamos ser igual a semente que cai sobre a pedra, que não tem raiz, amém? Eu queria louvar esse louvor hoje conosco, porque o que adianta a gente ter riquezas, do que adianta a gente ter tudo nesse mundo, mas se nós não temos Deus, nós não temos nada, amém? Aleluia. Fiquem de pé. Grande Deus. Aleluia. Pode soltar o louvor. Tudo é perda se não tenho a ti. A tua graça é o que me basta. Sim, Deus.
de Esta Deus. noite o Senhor está buscando vocês para ser uma terra fértil, uma terra próspera, uma terra que quando quando Deus lança a semente dele, essa semente possa germinar no teu coração, amém? Aqui eu agradeço a oportunidade. Aleluia.